Pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre integração numérica, mas agora nós vamos abordar a regra de Simpson. Bom, então, em que consiste essa regra, né? Para fazer a regra de Simpson, primeiro nós vamos considerar o polinômio interpolador que interpola 3 pontos, ou seja, que tem grau 2, certo? Então, nós vamos considerar 3 pontos distintos, x0 igual a A, x1 igual a x0 mais 1h, mais um pedacinho, e x2 igual a x0 mais 2h, que é o nosso B, certo? Então, nós vamos considerar um intervalo AB e olhar para os pontos x0, x1 e x2. Bom, vamos considerar f uma função integrável e que está bem definida nesses pontos. Então, P2, o polinômio interpolador de Lagrange que interpola f nesses pontos, é dada por essa expressão, certo? Então, a ideia vai ser aproximar a integral de a até b de f de x dx pela integral de a até b desse polinômio P2 de x, certo? Então, quer dizer que, como nós estamos dividindo aí o intervalo AB, né, em x0, x1 e x2, a integral de a até b de f de x vai ser a integral de x0 a x2 de f de x. Isso vai poder ser aproximado pela integral de x0 a x2 de P2 de x dx. Bom, de acordo com a expressão que a gente tem aqui para P2, né? Então, lembrando que f de x0 é constante, lembrando que x0 menos x1, ó, x0 menos x1 vai ser menos h, uma vez que x1 é igual a x0 mais h, né? Então, x0 menos x1 vai ser menos h. x0 menos x2, bom, uma vez que x2 é igual a x0 mais 2h, então x0 menos x2 vai ser menos 2h. Então, fazendo essas substituições, né, x0 menos x1, x0 menos x2 por menos h por menos 2h, x1 menos x0 por h, x1 menos x2 por menos h, e assim sucessivamente, nós temos que esse P2 é dado pela soma desses 3 fatores, onde esse termo aqui, ó, é constante, então ele vai poder sair da integral. Esse também é constante e esse também é constante. Então, quando a gente diz que a integral de a até b de f de x dx é aproximada pela integral de x0 a x2 de P2 de x dx, então essa integral vai consistir em integrar cada uma dessas parcelas, certo? E quando a gente coloca essas constantes aqui fora, né, a gente obtém essa aproximação para essa integral, certo? Bom, para a gente obter uma expressão mais fácil, vamos fazer, antes de calcular aqui essa integral e substituir em x0, x2, enfim, vamos fazer a seguinte mudança de variáveis. Para simplificar um pouco essas contas, por mais que elas sejam simples, mas para dar uma cara mais enxuta aí para o resultado. Então, vamos fazer essa mudança de variáveis. Vamos dizer que x menos x0 é dado por um z vezes h. Então, de certa forma, a gente vai transferir essas integrais que estão sobre a variável x para uma variável z, ok? Então, se x menos x0 for igual a z vezes h, então lembra, x0 e h são constantes. Então, dx, a derivada do que aparece aqui do lado esquerdo, tem que ser igual a h vezes a derivada de z, vezes dz, certo? Então, dx é igual a h dz. Por outro lado, se x menos x0 é igual a z vezes h, quando x for igual a x0, eu vou ter que z vezes h vai ser igual a zero. Ou seja, o z é igual a zero, porque o h é um comprimento.
Então, quando x é igual a x0, a nossa variável z vale 0. Por outro lado, quando x for igual a x2, então a gente vai ter x2 menos x0 igual a z vezes h, certo? Só que a gente sabe que x2 menos x0 é 2h. Então a gente vai ter 2h igual a z vezes h, de onde a gente tira que o z é igual a 2, que é o que está expresso aqui. Quando x é igual a x2, z é igual a 2. Por outro lado, a gente sabe também que x menos x1 é igual a x menos x0 menos h. Bom, só que x menos x0 é zh, então a gente tem zh menos h. Então, colocando h em evidência, a gente tem que x menos x1 é h vezes z menos 1. A gente vai poder trocar esse x menos x1 por h vezes z menos 1. E a gente sabe que x menos x2 é igual a x menos x0 menos 2h, a gente está trocando x2 por x0 mais 2h, só que x menos x0 é z vezes h, então quando a gente coloca esse h em evidência, a gente tem que x menos x2 é h vezes z menos 2. Então, fazendo todas essas substituições aqui, nessa expressão, a gente vai encontrar que essa expressão IS aqui, esse S aqui vai ser dada por. Então, olha, onde aparece x0, a gente está trocando por 0. Onde aparece x2, a gente está trocando por 2. Onde aparece x menos x1, a gente está trocando por h vezes z menos 1. Né? Onde aparece x menos x2, a gente está trocando por h vezes z menos 2. E onde aparece dx, a gente troca por h vezes dz, ok? Então, fazendo todas essas substituições aí, nós encontramos essa expressão aqui para I de S. Ficou mais fácil, né? Porque agora a gente consegue resolver essas integrais e substituir por intervalos que vão de 0 a 2 e não de x0 a x2 mais. Então, quando a gente computa essas integrais e substitui aí nesses intervalos de integração de 0 a 2, né? Como aqui a gente tem um polinômio quadrático, a resposta vai ser um polinômio cúbico aqui, né? Então, resolvendo essa integral, fazendo as devidas substituições, nós conseguimos encontrar que a integral de x0 a x2 de f de x dx vai ser dada por h sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Certo? Então, essa expressão veio dessa resolução aqui, dessa integral, ok? Então, essa daqui vai ser a nossa regra de Simpson. Nós vamos aproximar, então, essa integral de a até b de f de x dx por essa forma, tá? Bom, é possível mostrar que quando a gente utiliza a regra de Simpson, supondo que a função f tem derivada até quarta ordem contínua, é possível demonstrar que o erro que a gente comete ao aproximar essa integral por essa expressão é da ordem de menos h quinta sobre 90 vezes a derivada de ordem 4 da função f aplicada num ponto C, onde esse C é algum ponto do intervalo aí x0 e x2, certo? E aí a gente cai na mesma questão que a gente tinha lá na regra dos trapézios. O h é justamente a diferença, o tamanho do subintervalo, né? x1 menos x0, x2 menos x1. Se esse h for grande, se esses comprimentos forem grandes, então esse erro vai ser grande também. Então é interessante a gente fazer uma subdivisão desse intervalo
de modo que esse h fique pequeno, fique menor que 1, próximo, mais próximo de zero, né? De modo que esse erro aqui, uma vez que esse h está entre 0 e 1, né, ele vai, como é uma potência aqui de 5, ele vai diminuir. E observe o seguinte, como aqui é uma potência de 5, né, quando a gente olha para a integração numérica utilizando a regra dos trapézios, o erro é dado em função de uma potência de 3. Então, de fato, o erro aqui vai ser menor caso esse h esteja entre 0 e 1, claro, também dependendo aqui dessa função, né? Mas, em geral, a tendência é que esse erro aqui seja menor do que utilizando a regra dos trapézios por conta dessa potência aqui do h que é maior. Claro, né, desde que o h seja pequeno, ok? Então, para que esse h seja pequeno, a gente vai aplicar uma metodologia, uma estratégia, né, parecida com o que a gente fez para a regra dos trapézios. A gente vai subdividir o intervalo AB, fazer uma partição x0 igual a A, x1 até xm igual a B, e aplicar a regra de Simpson nesses subintervalos. Então, essa metodologia é chamada de regra de Simpson repetida. Agora, uma coisa que é muito interessante, muito importante de se notar, é que essa subdivisão, esse m aqui, que me dá xm igual a b, ele tem que ser um número par. Por que ele tem que ser um número par? Porque a regra de Simpson, ela interpola 3 pontos por vez. Então, olha, você vai ter que pegar de 3 em 3, você vai ter que interpolar x0, x1, x2, depois você vai ter que interpolar x2, x3, x4, depois x4, x5, x6. Então, esse ponto final aqui, ele sempre tem índices pares, né? Em particular, os 3 últimos pontos vão ser dados por x2k menos 2, x2k menos 1 e x2k, né? Onde 2k é o nosso m. Então, esse m aqui nessa regra de Simpson repetida tem que ser par, tá? Bom, então, uma vez que a gente faz essa partição, a gente tem aí que cada uma restrita ao subintervalo, né? Que vai de x2k menos 2 a x2k, a integral de f de x dx nesse intervalo, de acordo com a regra de Simpson, vai ser h sobre 3 vezes f aplicado nesse ponto, mais 4 vezes f aplicado no x2k menos 1, que é o ponto intermediário, partição, mais f aplicado aqui no x2k. Menos ou mais, né, esse erro, né, que é da forma menos h quinta sobre 90 vezes a derivada quarta aplicado no ck que está dentro de x2k menos 2 até x2k. Então, se isso vale para cada subintervalo, quando a gente faz a integral de x0 a xm de f de x dx, então isso vai ser a soma com k variando de 1 até m meios, porque aqui, olha, observe que o índice está multiplicado por 2. Então, para a gente chegar até xm, a conta tem que ser aqui com m meios, né? Dessa integral de x2k menos 2 a x2k de f de x dx. Então, isso vai consistir no somatório dessa parte, quando eu vario o meu k, mais o somatório dessa parte, quando eu vario o meu k. Estão representados aqui e aqui, certo? Então, quando a gente destrincha, abre o somatório dessa primeira parte, então o que a gente vai ter? Bom, nós vamos ter aí, por exemplo, quando k é igual a 1, ó, vai aparecer f de x0 mais 4fx1 mais 4fx2. Quando k é igual a 2, vai aparecer fx2 mais 4fx3 mais fx4.
e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo quando a gente abre esse somatório inicial? Vamos chamar de ISRK a cada uma dessas parcelas e vamos chamar de ISR esse somatório. Então, quem que é esse ISR, esse somatório aqui? Abrindo lá. O f de x0 vai aparecer à parte, vai aparecer 4f de x1 e vai aparecer f de x2. Isso para k igual a 1. Quando k for igual a 2, vai aparecer f de x2, 4f de x3 e f de x4. Então, observe o seguinte, olha, os termos que estão aplicados num x de índice ímpar estão multiplicados por 4. 4f de x1, 4f de x3, vai aparecer 4f de x5 e assim sucessivamente. Os termos que têm índice par, exceto o x0 e o xm, vão aparecer duas vezes. Vai aparecer duas vezes f de x2, vai aparecer duas vezes f de x4. Então, o que acontece é que, quando a gente faz essa análise, vai aparecer, então, f de x0 e f de xm uma vez. Todos os termos aplicados em x que tem índice ímpar vão aparecer multiplicados por 4. Vai aparecer f de x1, f de x3, f de 2k menos 1 ou xm menos 1, né? M é par, f de xm menos 1. E os outros, os termos com subíndice par, né? Exceto x0 e xm, vão aparecer multiplicados por 2. Então, duas vezes f de x2, f de x4 até f de xm menos 2, certo? E o erro é dado por esse somatório. Bom, é possível encontrar um epsilon de modo que a gente possa escrever esse somatório simplesmente como um m, que é a quantidade de subintervalos que a gente tem, vezes h quinta, sobre a derivada de ordem 4 aplicado num epsilon, dividido por 180, esse 180 vem por conta desse m meios aqui, tá? E que aparece 90, né? Então, é possível escrever esse erro dessa maneira, sem esse somatório. E mais, quando essa função f satisfaz que a derivada de ordem 4 tem um limitante superior, ou seja, se ela for contínua nesse intervalo, então a gente sabe que ela tem um limitante superior no intervalo fechado, ela assume máximo, né? Então, a gente pode, então, obter essa estimativa para o erro. Então, o módulo do erro é menor ou igual que m vezes h quinta sobre 180, dividido pelo limitante superior da função. Esse m, como eu disse, é a quantidade de subintervalos que a gente tem, né? Que vai ser justamente o nosso B menos A dividido pelo H, que é o tamanho, o comprimento de cada subintervalo, certo? Então, essa vai ser a ideia da regra de Simpson. A gente vai usar, então, para a regra de Simpson repetida, essa expressão, certo? E o erro cometido ao fazer essa aproximação pode ser estimado por essa expressão, tá? Então, olha, pegando aquele mesmo exemplo que a gente fez utilizando a regra dos trapézios, vamos tentar então calcular a integral de 0 até 1 de e de x, usando a regra de Simpson, ou regra 1/3 de Simpson também chamada, com m igual a 10, então a gente vai subdividir em 10 intervalos. E vamos estimar aí o nosso erro, tá? Bom, uma vez que o nosso m é igual a 10, isso significa que o h, né, que é o tamanho dos subintervalos, é 1/10. Então, como que a gente vai fazer, né? O nosso h é 1/10, então a gente vai fazer h sobre 3. Lembra que o f de x0, que é o
fica à parte, e elevado a zero, né? O f de x 10, que é o e elevado a 1, fica à parte. Todos os termos aplicados em potência, em subíndices ímpares ficam multiplicados por 4. Então, isso quer dizer que a gente está pegando esse intervalo 0,1 e está dividindo em 10 partes aqui. Então, vai ficar 0,1, 0,2, 0,3. Então, a função e de x aplicada nos elementos ímpares, então e de 0,1 mais e de 0,3 mais e de 0,5, e de 0,7 mais e de 0,9, essa soma está multiplicada por 4. E os intermediários pares, né, 0,2, 0,4 até 0,8, estão multiplicados por 2, certo? Então, utilizando a regra de Simpson repetida, a gente tem que essa integral possui esse valor aproximado, certo? Vamos tentar fazer um limitante agora para o erro, né? Então, nós sabemos que o nosso m é 1 sobre 10, né? Nosso m é 10, o nosso h que é 1 sobre 10, tá? O nosso m é 10. Então, uma vez que o nosso m é 10, tá errado, porque o nosso h é 1 sobre 10, então, de acordo com essa expressão para o erro, né, nós podemos limitar esse erro por m vezes h à quinta, dividido por 180, vezes o máximo para a derivada de ordem 4 dessa função e de x. Mas, de novo, ó, a derivada de ordem 4 de e de x é a própria e de x. E essa função e de x é uma função crescente. Então, o máximo que ela assume é quando x é igual a 1. Então, quer dizer que e elevado a 1 é o máximo para essa função módulo de derivada quarta de f. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém esse erro aqui ao se aproximar, que é um erro da ordem de 10 a menos 6. Quando a gente fez lá para a regra dos trapézios, o erro era da ordem de 10 a menos 2. 10 a menos 2 ou 10 a menos 3, deixa eu ver. Não, era da ordem de 10 a menos 2. Então, esse erro aqui ele é menor. O erro cometido ao computar essa função utilizando o mesmo h, certo? Da regra dos trapézios. Só que agora utilizando a regra de Simpson é menor, tá? Bom, nós podemos, né? Porque aqui, quando a gente fez a regra dos trapézios, olhou para a regra dos trapézios, nós olhamos aí para o polinômio interpolador de grau 1, pela forma de Lagrange. Quando a gente fez aqui para a regra de Simpson, a gente utilizou o polinômio de grau 2. Mas a gente pode, de fato, estender essa análise, né, e utilizar o polinômio de grau no máximo n, que é dado pelos elementos, pelas funções que aparecem lá na forma de Lagrange, vezes aí os coeficientes. E então, essa integral vai poder ser aproximada por essa integral. E aí, se a gente integra cada um desses pedacinhos, né? Então, vai aparecer f de x0 vezes a integral de a até b de L0, que a gente pode chamar de 1 a 0, mais f de x1 vezes a integral de a até b de L1, que a gente pode chamar de 1 a 1, até f de xn vezes a integral de a até b de Ln de x, que a gente pode chamar de an. E aqui a gente tem exatamente aquela expressão de Newton-Cotes que a gente fez no início do vídeo anterior, certo? Então, esses A0, A1 até a n, nada mais são do que essas integrais dessas funções que são dadas via forma de Lagrange. Okay?